galera, estamos aqui de volta com o Chama Tiuli, hashtag 21. Estou recebendo aqui o meu amigo Gabriel Moraes, grande investidor aí que gosto muito de trocar ideia. E nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre o que é ser um holder, se a gente deve vender as ações a partir de certa valorização, qual é a nossa opinião aí sobre ETFs e também se o aporte, quando ele começa a representar um pequeno percentual da carteira, se ele muda aí a estratégia que a gente faz para escolher os ativos. E se sobrar um tempinho, a gente ainda vai falar se aportar no mesmo setor é melhor do que aportar numa empresa específica ou se a gente deve focar em somar mais ações de apenas uma empresa aí. Então, se você gostou desses assuntos, fica ligado. E se você ainda não faz parte desse canal, se inscreve e dá um joinha aí pra gente, por favor, tá? É só o começo. Então, Gabriel, responde aí a tua opinião. O que é ser um holder? Então vamos lá. Eu acho que você ser um holder, um sinônimo mais próximo disso, seria você ser sócio da empresa. Então, enquanto a empresa for boa, né, enquanto os mesmos fundamentos que quando você decidiu lá que você queria entrar nessa empresa, você analisou os fundamentos da empresa, enquanto eles se mantiverem, você vai ser sócio dessa empresa, ou seja, você vai ser holder, você vai segurar as ações dessa empresa. Então, eu acho que basicamente é isso, essa visão de parceria, e não uma visão de, vou comprar barato, vou vender caro, vou me desfazer porque já subiu demais. Eu acho que essa não é a visão do holder, né? Então, como sociedade, assim como você tem, por exemplo, se você tem um restaurante, você tem um bar, né? Você não pensa em vender aquele negócio, você quer ser sócio, você quer que aquele negócio prospere e ser dono daquilo ali o maior tempo possível. Então, acho que isso aí é ser holder de verdade. Concordo aí com as coisas que o Gabriel falou. Eu adicionaria aqui que a característica principal de um holder, na minha opinião, é ele focar nos proventos que aquele ativo vai gerar para ele, e ele vai fazer a partir desses proventos uma carteira que vai crescer ao ponto que ele vai receber dividendos, vai comprar mais ações, vai aumentar a posição na empresa a partir desses dividendos, e ele não tem um horizonte aí, olha, quando eu chegar nesse ponto eu vou vender. O holder, ele se torna sócio das empresas e ele está muito mais focado no desenvolvimento das estratégias, no desenvolvimento dos projetos ao longo do tempo, do que, como o Gabriel falou, a cotação sair de R$10 e ir para 20, tá? E vamos chegar já nessa segunda questão, é o seguinte, a gente deve vender as ações por longo prazo, caso elas subam em 100%, ou você acha que não existe essa dinâmica aí de X valorização, a gente deve diminuir a nossa exposição? Com certeza não, eu não acho que tem que vender. Pelo contrário, se uma empresa apresentou uma evolução de preço e ela é uma boa empresa, significa que as nossas premissas, né, o que a gente esperava dessa empresa estão certas. A empresa está indo bem, os lucros estão aumentando, todos os números da empresa estão aumentando. Então, a cotação subir significa que o negócio está andando bem. E aí eu volto na questão anterior. Se o teu negócio está dando certo, né, você está ganhando dinheiro com aquilo ali, não tem motivo para sair, para de repente, quando você pega essa abordagem mais ativa, você pode errar, né? Você está correndo o risco de errar, de comprar uma empresa que não é tão boa e daí prejudicar o portfólio de uma forma geral. Então, eu acho que essa pergunta aí tem um gancho na primeira. Enquanto for boa, a gente não vende, independentemente da valorização. É lógico que para alguns investidores que pensam muito em preço, em mais curto, médio prazo, tem essa questão, né, de você atingir um valor intrínseco da empresa, vamos vender, realizar e partir para a próxima. Tem essa abordagem, eu não estou falando que é certo, que é errado, mas essa é uma visão que eu não tenho pessoalmente na minha carteira. Perfeito. Na minha opinião, gente, eu acho que você deve vender uma ação que está na tua carteira, caso, por exemplo, aconteça o seguinte: comprei lá uma ação, vamos dizer aqui um exemplo real na minha carteira. Berkshire Hathaway representa 17,5% na minha carteira de ativos financeiros. Se ela dobrar de preço e ela começar a participar da minha carteira com, por exemplo, 35%, eu vou vender uma quantidade dessas ações, mas por ajustar
o percentual que essa ação representa no meu portfólio. Porque na minha cabeça, a diversificação do portfólio, ou seja, o percentual que eu tenho em renda variável, o percentual que tenho em renda fixa, ele é mais importante, é uma questão mais importante do que se eu vou comprar o ativo A ou B. Então, se ele der muito certo e ele participar de uma maneira desproporcional na minha carteira, eu vou pensar sim em zerar um pouco daquela posição, não vou me desfazer do papel. Uma outra hipótese, segunda hipótese aí para você se desfazer de um papel, seria eu determinar que depois de um certo período de tempo eu vou diminuir aquela posição independentemente do preço dela. Essa estratégia eu vejo ela fazer mais sentido caso você esteja fazendo uma estratégia de Factor Investing, onde você vai determinar por que entrar, por que se manter e por que sair. Normalmente, por que se manter é porque você ainda está no prazo da operação, que eu, pelo menos, gosto de fazer de 12 meses. E aí, você tem outras alternativas aí para pensar nessas posições. Você pode pensar em 18 meses, 24 meses, e você vai tirar isso da tua carteira caso na renovação dessa estratégia de Factor Invest, aquela ação não apareça mais dentro dos seus ativos escolhidos. Uma outra maneira também de gerenciar a exposição de um ativo só na carteira é o seguinte: Itaúsa, por exemplo, estava aí a R$13 enquanto a gente estava fazendo esse vídeo, tá? E ela pagou um dividendo de 41 centavos nesse mês de fevereiro. E aí, automaticamente, aquele valor ele sai da ação, ele vem em forma de provento e eu posso escolher não recomprar mais ações da Itaúsa com aquele dividendo. Então, naturalmente, aquilo vai estar fazendo um percentual menor da carteira total, porque agora aqueles 41 centavos entram na parte aí de cash, né, de reserva de oportunidade, reserva de emergência. Então essas são as três maneiras aí que eu vejo que você pode diminuir a tua exposição numa ação. Não tem a melhor nem a pior, tudo vai depender da tua estratégia inicial e de como o teu comportamento emocional se comporta. Quer adicionar alguma coisa? Só para adicionar também que não é errado, não é vergonha nenhuma você reconhecer um erro. Então, se você investiu numa empresa, não importa qual o motivo, seja porque você avaliou mal os fundamentos, seja porque você foi em alguma recomendação, se você se arrependeu e você está desconfortável com aquele investimento, você não enxerga que aquilo ali é para um horizonte de longo prazo, não há nada de errado em vender, seja no lucro ou no prejuízo. O importante é você ter um grupo de empresas, de ações no qual você acredita, no qual você vai conseguir ser consistente nesses investimentos para o longo prazo. E isso aí vai fazer muito mais diferença do que você segurar empresas que você vai ficar desconfortável ao longo dos anos. Então, acho isso importante também aí para o investidor. E mais uma coisa no que você falou da questão de o tio Uli, ele tem 17,5% em Berkshire e se subir, ele talvez pensaria em se desfazer de uma parte. Lembrar que isso, né, essa gestão é por uma questão de estratégia, por uma questão de não deixar um ativo ocupar uma parte gigante do portfólio, né, e daí você perder a mão ali dos pesos que você estipulou em primeiro lugar. Mas isso também não quer dizer que a Berkshire não possa continuar subindo e ser a melhor ativa da carteira. Você pode continuar exposto no ativo. E aí, vamos chegar aqui na terceira questão, Gabriel. Qual a tua opinião sobre ETFs? Assim, eu acho que existem perfis de risco e investidores para onde o ETF pode fazer sentido. Eu acho que para quem está começando a estudar as empresas, né, a entender o mundo dos investimentos de uma forma geral, o ETF pode ser um excelente começo ali para você se expor a uma carteira diversificada, você não ter o trabalho, o fardo de tentar escolher os melhores ativos, né? Então você só iria se preocupar majoritariamente com a flutuação de preço, né? Com o risco de mercado. Então acho que pode fazer muito sentido nesse primeiro momento. Só que eu acho que conforme você vai aprendendo, você vai começando a entender sobre negócios de uma forma geral, né? sobre empresas, eu acho que chega a ser inevitável você não conseguir montar a sua própria carteira de ações. Eu acho que você vai acabar indo para esse lado, e eu acho que é o lado que tem o maior potencial
de retorno. O que não quer dizer que é fácil de fazer e nem quer dizer que você vai conseguir fazer, mas é onde tem o maior potencial de retorno você montar uma carteira de ações por conta própria. Então, assim, eu acho um veículo bom, mas o seu retorno esperado é a média. Se você está satisfeito com isso, você tem essa visão do mercado eficiente, eu acho que pode fazer sentido sim. Perfeito. A minha opinião sobre ETF, gente, ela é positiva. Primeiramente, eu quero deixar isso bem claro, tá? Então, o que eu penso que é bom no ETF? Você tem uma gestão passiva, você não precisa ficar preocupado com a renovação daquele portfólio, ou seja, a empresa que era a melhor empresa do mundo em 1950, ela não é mais a melhor empresa do mundo atualmente em 2020. Então, se você não tem um ETF, você tem que ficar ligado nessa renovação, nessa destruição criativa aí que as empresas passam, para você não perder o bonde da próxima Apple, da próxima Microsoft, que hoje em dia representam aí grande parte do S&P 500. E por falar nisso, o ETF que representa o S&P 500 aqui no Brasil é o IVVB11, tá? Mas voltando aqui mais para a parte técnica disso, o ETF ele tem uma desvantagem, que é a questão de você pagar imposto de renda sobre o valor cheio aí da valorização. Enquanto nas ações você só paga imposto de renda em cima do ganho de capital, nos ETFs o dividendo ele é incorporado na cota, então de alguma forma você paga o imposto de renda em cima do dividendo, que nas ações você teria uma isenção. Lembrando, o dividendo é isento, mas o juros sobre capital próprio é sim cobrado o imposto de renda na fonte de 15%, tá? E aí eu vou dar aqui uma perspectiva em relação à história das finanças modernas, que é o seguinte: lá na década de 50, o Harry Markowitz veio com aquele pensamento do investidor racional, onde para ele ter mais retorno, ele vai assumir mais risco. Em 1960, na década de 60, quer dizer, o Eugene Fama, ele veio com o fator risco de mercado medido pelo beta. A gente consegue captar esse risco através de ETFs como o BOVA11, no caso do Brasil, e VVB11, no caso dos Estados Unidos. Mas houveram outras evoluções já. Na década de 90, o próprio Eugene Fama e o parceiro dele, Kenneth French, descobriram mais dois fatores além do beta, que era o fator tamanho e o fator valor. Como que a gente se expõe aos ETFs atualmente nesses dois fatores? No Brasil, a gente pode ter acesso ao Small 11, mas não tem nada sobre valor aqui no Brasil, né? Você pode ir atrás desses ETFs que estão expostos ao fator valor através de Vanguard, BlackRock também, são outros fornecedores. E aí em 2015, o Eugene Fama e o Kenneth French vieram com mais inovações, que foi os 5 fatores, né? Que além de o beta, tamanho e valor, eles adicionaram rentabilidade e investimento, onde aquelas empresas que apresentam um histórico de rentabilidade apresentam mais valor, mais retorno, né? E na história investimento, aquelas empresas que são asset light também existem com um prêmio de retorno maior. Então, o ETF é uma maneira de você se expor a esses 5 fatores de maneira específica e você pode dar pesos diferentes. Então, ele te traz uma flexibilidade e objetividade para se expor a esses fatores, que no mercado de ações seria mais caro fazer isso, tá? Outra coisa importante aí dos ETFs é que você também pode usar eles para aluguel de ações, então vai te dar uma remuneração um pouco maior do que a gente imagina somente ao comprar os ETFs, e isso é uma coisa positiva, tá? No final das contas, o que eu penso? Muita gente discute que os investidores ativos, eles estão para trás, estão obsoletos em relação aos ETFs, mas há 50, 60 anos atrás, era justamente quem operava ativamente que gerava as inovações que hoje os ETFs conseguem capturar. Então, não existe essa história, vamos acabar para sempre com a gestão ativa porque ela não gera valor, os ETFs são 100% melhores. Não, a gente precisa de inovação vindo do mercado ativo para a gente depois ver as evoluções das finanças no longo prazo. O que eu pessoalmente acabo fazendo? Eu tenho uma exposição a ETFs, principalmente americanos,
porque eu não acredito que eu tenha uma vantagem competitiva na hora de processar as informações para ter um retorno superior à média. Então eu gosto assim de me expor ali um pouco no S&P 500. Eu tenho um pouco de Berkshire também e a Amazon para fazer uma estratégia ativa, mas a gente pode diversificar estratégia ativa com estratégia passiva. Quer adicionar alguma coisa nesse pensamento sobre ETFs, Gabriel? Só para adicionar, né? Como o tio ele falou antes, por exemplo, que ele deu o exemplo de Itaúsa. Aquele dividendo que saiu para você, né, que saiu da ação e foi para o seu bolso, no ETF não é possível você manobrar esse dividendo para um outro ativo. Então você, como ele recompra o próprio ETF, você vai estar reinvestindo nesse próprio ativo. Isso para mim é um fator que me incomoda. Então, por exemplo, eu acho que se tivesse um ETF do BOVA 11 ou Small 11, de repente, que pagasse dividendo, por mais que isso custasse alguma coisa, né? Tivesse um custo maior para isso, eu acho que seria interessante também para a gente pelo menos ter esse poder de escolha de vou reinvestir ou vou colocar em outro ativo. Eu acho que seria mais interessante, principalmente quando a sua carteira vai aumentando, que aí o dividendo ele vai fazendo mais diferença em relação ao seu aporte. Então essa é uma questão também. E também nos últimos anos, né, nos últimos 5, 10 anos, os ETFs vêm performado muito bem, né? Então parece que o Value Investing morreu, porque nos últimos 5, 10 anos os ETFs performaram melhor do que o Value Investing e as escolhas de ações individuais. Mas a gente tem que lembrar que longo prazo não é 5, 10 anos, longo prazo é 20, 30, 40 anos. E quando a gente olha esses períodos mais longos, né, de 10 para cima, a gente vê que o Value Investing ele carrega um prêmio sobre o mercado ali de 2, 3% em períodos mais longos. Então, como o Júlio falou, a diversificação é o último almoço grátis. Então, se você pode participar de diferentes coisas no mercado, eu acho que faz muito sentido. Perfeito. Só para adicionar aqui, os ETFs não participam daquela isenção de 20 mil reais que as ações também participam. Então, adiciona aí um pouco a falta de flexibilidade no teu planejamento fiscal ter somente ETFs, tá? E falando aqui em aporte, Gabriel, vamos para a nossa última pergunta. Perguntaram assim, se o aporte ele representa apenas 0,5% agora da minha carteira, eu devo mudar a estratégia? Acho que no final das contas ele está perguntando aqui como pensar em termos de alocação e também se o preço importa ou não importa para quem está aportando apenas 0,5% agora na estratégia. Eu acho que muda pouca coisa na prática, né? Porque se a gente pensar, vamos dar números para ficar um exemplo mais, para a gente entender melhor. Vamos supor que alguém chegou a uma carteira de R$1 milhão e esse aporte agora é de R$5 mil. Numa carteira de dividendos, de ativos, vamos supor que todos os ativos paguem dividendos e você seja remunerado a 0,5% ao mês, você ganharia R$10 mil por mês nessa conta. O que ele está dizendo é que o dividend yield dessa carteira de R$1 milhão também é 0,5%, tá? Então, além do 0,5% que você está aportando, você está ganhando mais 0,5% de dividend yield. Exatamente. Ou seja, você teria disponível R$10 mil na conta de padeiro aqui para fazer aportes mensais. Exatamente, exatamente. Então, na minha opinião, pouca coisa muda. Então você aporta em uma empresa só, numa carteira de empresas. Como é que você faz esse aporte? Eu escolho a ação, a empresa dentro do meu portfólio que eu enxergo como maior oportunidade, independentemente do peso. Eu já sou um pouco diferente do Tio Uli. O Tio Uli ele estabelece peso para as empresas e respeita aqueles pesos ao longo do tempo. Eu não, eu já prefiro, se eu tiver que concentrar mais em uma empresa que eu julgar ser a melhor oportunidade e num período de 1 ano ou 6 meses, eu tiver que aportar todo mês naquela empresa, né, com os dividendos que eu recebo, eu vou fazer isso, porque eu tenho convicção. Eu posso estar errado, mas de uma forma geral eu tenho uma convicção no que eu estou fazendo. Então eu prefiro ir mais para essa linha aí. Perfeito. A minha opinião é o seguinte, eu pessoalmente gosto de aportar num conjunto de empresas para eu sair do risco de timing daquela aposta, porque eu também acredito que eu sou falho, né? Eu não sou perfeito na hora de analisar, então eu acho que eu minimizo o risco de aportar e cometer um erro de timing. Ou seja, vou dar um exemplo aqui mais uma vez, a CVC, a empresa de turismo, ela vem aí numa espiral de queda de preços desde os R$50, ela no dia que a gente está fazendo esse vídeo está em aproximadamente R$28,
mas quem achou que ela estava barata em R$ 35, por exemplo, comprou lá aquela ação, ela já caiu aí 20%, mas se você tivesse comprado uma carteira de 5 ações, por exemplo, você estaria diminuindo esse risco aí de você comprar e cair muito forte. Então eu prefiro essa compra diversificada, mas é claro, eu tenho um volume de aporte que permite que eu faça essa diversificação na hora de aportar. Ou seja, se você tem um aporte que vai ser de R$ 1.000, R$ 2.000, eu não acredito que você consiga fazer essa diversificação tão barata quanto eu consigo fazer, por custo de corretagem e também de spread que você compra e vende ao fazer no fracionário, tá? Então, a minha cabeça é mais para conservadorismo, mas em relação à estratégia como um todo, eu acredito que você tem que ficar cada vez mais preocupado com o preço que você paga nos ativos, porque você não pode consertar uma barbeiragem de um mês para o outro com o próximo aporte sendo relevante. Ou seja, você tem que estar preocupado com a diversificação entre renda fixa e renda variável, você tem que estar preocupado na qualidade dos ativos e se eles obedecem aí o conceito da margem de segurança, que é você entender, por exemplo, o preço justo de uma ação é R$ 10, mas se você comprar ela por R$ 6, é uma margem de segurança maior do que se você comprar ela por R$ 7. Então, você vai tentar comprar o máximo de desconto possível nessas oportunidades diversificadas, na minha opinião. O Gabriel, ele já pensa diferente, mas você quer adicionar aqui alguma coisa? Só para adicionar, você falou muito bem, né? Isso depende do tamanho do aporte, né? Você, como o tio falou, vou escolher 5 ações para diversificar. Se seu aporte é pequeno, vai ser muito difícil fazer isso, né? Vai custar caro ali, corretagem e tudo mais. Uma maneira de você não concentrar o aporte é justamente o que a gente falou, né? Nesses momentos de queda, a gente estava conversando antes, é você concentrar, por exemplo, no ETF, um Small 11 ou um BOVA 11, para você, no momento mais delicado de mercado, você concentrar apenas no risco ali da flutuação dos preços e com um custo menor do que você comprar várias empresas de uma vez. Então essa também poderia ser uma alternativa aí, em vez de escolher uma empresa só. Perfeito você falar isso, até porque eu observo que a grande vantagem que o Value Investing gera em termos de retorno não é na alta da bolsa, mas sim quando a bolsa cai, ele cai menos, então você ganha do índice de comparação no benchmark, né? Porque o mercado cai muito mais do que a tua estratégia de Value Investing. Tu acha que dá tempo para fazer mais uma pergunta aqui, Gabriel? Dá sim. Perfeito. Então vou fazer mais uma pergunta sobre aporte. É o seguinte, você aporta mais no mesmo setor ou na mesma empresa? Deixa eu aqui melhorar a pergunta para a galera entender. Vamos dizer que eu estou achando que o setor de bancos está barato, tá? E aqui, gente, todo esse conteúdo que a gente está fazendo, ele é um conteúdo educacional, tá? Não é indicação de que nada está barato ou caro, que você deva comprar uma ação ou outra. Mas vamos dizer que eu acho que o setor financeiro está barato. E aí, o que eu devo fazer? Compro Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, ou eu escolho a melhor empresa do setor e fico aportando só naquela empresa? Eu tenho uma crença que o setor é muito mais importante do que as empresas individualmente, né? Isso eu acho que faz muita diferença no longo prazo, então eu tento pensar em setor. Então, por essa minha lógica, eu prefiro não ficar escolhendo. Se eu acho que o setor está barato, eu não tenho necessidade de adicionar um risco extra escolhendo uma empresa entre 4 empresas que eu julgo ser a melhor, né? Então eu prefiro, se eu acho que o setor está muito barato, eu prefiro ir lá e colocar nas principais empresas, nas empresas mais fortes e competitivas daquele setor. Então no caso, se for banco, os 4 grandes, seguros, as maiores empresas ali em valor de mercado ou em market share dos setores que elas atuam. Então, por exemplo, seguros, Porto Seguro, BB Seguridade. Eu não tenho necessidade de me expor a só uma, né? A bolsa, eu gosto de falar que a bolsa é um buffet, né? E você paga pelo buffet. Se você pode experimentar um pouco de cada e isso não te custa, não tem um custo extra, eu acho que não tem por que não fazer. Perfeito. A minha visão nessa história é o seguinte: concordo com a história de que o setor ele é mais relevante aí do que a empresa. E o Warren Buffett até tem uma frase famosa, mais uma frase famosa que ele tem, que é o seguinte: se um bom gestor entra num mau setor, normalmente é o mau setor que mantém a fama depois de uma experiência, né?
justamente porque quando você tem um setor que ele é frágil em termos de novos entrantes, barreiras de entradas, concorrentes, poder de barganha com o fornecedor, com o cliente, normalmente é muito complicado uma empresa sozinha lutar contra isso, e a gente deve pensar de uma maneira mais conservadora. Mas é claro que existem alguns setores onde a gente não é tão fã, mas a empresa fica tão barata ou ela tem uma dinâmica competitiva tão díspare dos seus pares que é melhor sim você entrar na empresa. Eu vou dar um exemplo aqui de um setor que eu gosto muito, que é o setor de calçados. Então eu sou acionista da Grendene e da Alpargatas, mas não sou nem da Vulcabras nem da Arezzo. Eu não sou da Vulcabras porque eu considero ela uma empresa um pouco mais frágil do que essas outras, e a Arezzo nunca chegou no preço aí que me dava uma margem de segurança, que me deixava confortável. O que aconteceu com a Grendene e com a Alpargatas que permitiu que eu tivesse um preço com margem de segurança para me tornar investidor? No caso da Grendene, foi uma sequência de resultados decepcionantes, né? Mas depois a gente viu que a empresa quase dobrou de valor da ação após ultrapassar esses obstáculos, e também um caixa muito pesado que a empresa tinha, que de alguma forma penalizava ela em relação às suas cotações. E em questão da Alpargatas, a gente teve uma sequência aí de desdobramentos societários que deixaram ela muito barata, e também algum desapontamento com alguns resultados. Vou citar aqui, primeiro a empresa deixou de fazer parte do grupo Camargo Correia, virou JF, e hoje em dia está aí sobre a batuta da Itaúsa. E em relação a desempenho que a empresa teve ruim, decepcionante, foi porque ela tinha um escritório em Nova York para vender sandália nos Estados Unidos, e a empresa entendeu depois de um tempo que o importante para ela era estar sediada em estados que tivessem um clima mais ameno, onde as pessoas estivessem mais dispostas a sair de sandália no verão e o inverno não fosse muito frio, não nevasse, né? E outra coisa foi a abertura de um escritório na Índia e no Sudeste Asiático, também em climas tropicais, ajudando aí as cotações da empresa a se recuperarem, tá? Então, se eu tivesse que escolher aqui, eu preferiria investir no mesmo setor, mas se a gente tiver uma empresa muito boa, num setor onde eu não confio muito nas outras empresas, eu prefiro focar na empresa. Vou dar um exemplo aqui também, já que a gente está falando do setor alimentício. Eu tenho exposição a M. Dias Branco, a SLC Agrícola e também a Camil, tá? Mas tem outras empresas que eu prefiro não ter, porque elas são muito endividadas, são muito mais focadas em commodities, e isso não é positivo, ao meu ver, para o longo prazo. Quer completar alguma coisa nessa pergunta? Concorda com isso que você falou, né? Porque tem, na verdade, é porque o setor, por exemplo, tem alguns setores que tem menos empresas boas, né? Quando a gente está falando de setor financeiro e seguros, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei, a gente tem muita empresa boa, então é muito difícil você escolher qual vai performar melhor no longo prazo, qual é a melhor. No setor de alimentos, a gente já consegue ver algumas distorções ali, tanto na rentabilidade quanto na lucratividade histórica, crescimento de receita, a situação da dívida. Então a gente consegue pincelar um pouco melhor e identificar oportunidades melhores. Hoje no setor de alimento eu tenho Camil, é a empresa que eu tenho. Eu tenho um pouco de M. Dias, mas o Camil representa muito mais na minha carteira. Eu sinto muito mais segurança nessa empresa do que em outras do setor. Então é uma questão também de entender o quão resiliente é aquele setor e qual é a rentabilidade histórica, né? Qual é a capacidade de gerar valor e lucro daquele setor e daquelas empresas que compõem o setor. Perfeito. Galera, vídeo muito bom aqui. Obrigadão, Gabriel. Valeu. Pô, trocar uma ideia pesada. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o joinha aí e se inscrever no canal e mandar as suas perguntas pro Chama Tio Uli lá no Instagram, onde eu tô no @tiouli. Todo dia eu abro lá a caixa de perguntas, você pode colocar perguntas para eu responder aqui no Chama Tio Uli. Deixa o teu recado aí para se despedir, Gabriel, e deixa o seu endereço também para as pessoas te encontrarem. Tá, eu também estou começando um canal no YouTube, a gente está crescendo lá, depois o Tio Uli deixa aqui o link do canal do YouTube. No Instagram é Gabriel Renda Passiva, né? @Gabriel Renda Passiva, então posto conteúdo também, bastante conteúdo sobre empresas, fundos imobiliários, enfim, investimentos de uma forma geral. E o meu recado
é que você como investidor de longo prazo, não adianta ficar se preocupando, né? Eu sei que é muito difícil para o ser humano, né? O ser humano, ele tem uma coisa, o imediatismo muito grande, mas não adianta você ficar se preocupando com essas coisas. Oscilação de preço, se vai subir, se vai cair, o importante é você focar na sua capacidade de aporte, que é algo que está sob o seu controle. Isso eu acho que é o fator número 1, e você ter sempre essa visão de sócio, uma visão de longo prazo, que isso aí vai te deixar no jogo por mais tempo. A bolsa de valores, ela não ganha, não é o cara que é o mais forte, não é o cara que é o mais rápido que vai ganhar, é o cara que vai sobreviver nela no longo prazo. Então acho que esse aí é o meu recado pra galera. Tamo junto. Isso é chama-te o olho.